todas e todos. Estamos aqui no programa Aula Aberta, uma iniciativa aí do Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Nós somos convidados aqui para tratar desse tema: conflitos fundiários, desmatamento ambiental e desenvolvimento econômico agropecuário em Rondônia. Análise a partir do incidente de Corumbiara. Meu nome é Guilherme Luiz de Ornella Silva, sou defensor público, professor universitário. A partir de agora, a gente vai juntos iniciar o tratamento dessa matéria. O objetivo dessa aula aberta é demonstrar a existência de uma conexão entre o desmatamento ambiental, o modelo agropecuário, o modelo econômico agropecuário e os conflitos fundiários em Rondônia. O incidente, o contexto que a gente escolheu para fazer essa análise é o caso Corumbiara, né? Também ficou conhecido como massacre de Corumbiara ou episódio da Fazenda Santelino, que foi ocorrido em 95 e teve uma repercussão internacional, inclusive com a participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como a gente vai poder observar. Então, a gente vai, a partir desse incidente, analisar todos esses fatores para a gente poder refletir e entender melhor como existe esse vínculo, essa conexão e a necessidade de uma análise sistêmica de todos esses incidentes. O conflito da Fazenda Santelino, o caso Corumbiara, o massacre de Corumbiara, que aconteceu em agosto de 95, ele consistiu, né, num conflito fundiário no sul do estado de Rondônia, próximo a Vilhena, né? A Grava Corumbiara era uma grande extensão territorial. Dentro desses projetos que a gente teve durante a ditadura militar, era uma área destinada ali a licitações. Então, eram lotes de terra de 200 a 2.000 hectares que foram demarcados pelo INCRA, né? E havia uma tensão na área próxima à Fazenda Santelino. Houve uma invasão do movimento, por trabalhadores, e dessa invasão, a gente vai ver com detalhes como isso aconteceu do ponto de vista jurídico, mas dessa invasão aí a gente teve um infeliz resultado, que foi aí a morte de mais de 10 trabalhadores rurais e a violação de direitos humanos de mais de 50 trabalhadores rurais, com tratamentos humanos, tortura e diversas circunstâncias que mancharam a história do nosso Estado, né? Esses dados eu estou retirando do procedimento apurado pela Comissão Interamericana de Direitos, e todos esses dados, todas as referências desta aula estão expostas aí na minha dissertação de mestrado, que eu vou deixar à disposição do Centro de Estudos para quem quiser, quem tiver interesse de pesquisar fonte, referência em relação a esses fatos ocorridos. Mas a análise que a gente está fazendo aqui vai partir, né, do que foi apurado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É importante a gente entender que esse caso não foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ela é anterior aí à anuência do Brasil ao pacto que tornava obrigatório, né, a vinculação desses fatos à Corte Interamericana. Então, ficou apenas no âmbito da comissão, porém, houve uma apuração, houve a constatação da infringência desses dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica, e o Brasil foi condenado, né? Então, aqui é só uma análise mais para a gente entender o que foi o massacre, quando que aconteceu, onde que ocorreu, para a gente poder dar sequência aqui ao nosso estudo. É importante a gente identificar que aqui, para quem não é do estado de Rondônia, ou quem não conhece a fundo a história do estado de Rondônia, a gente pode entender a ocupação do território de Rondônia a partir de 3 ciclos econômicos. É uma proposição que eu faço para a gente poder entender como ocorreu aí a ocupação do território. O primeiro ciclo econômico que interferiu na ocupação do estado de Rondônia foi o ciclo da borracha, né? Teve início no final do século XIX e teve como motivação a oferta de trabalho, a extração do látex e também, que era matéria-prima da borracha, né? E também ela teve aí a sua consolidação, nesse período, teve a sua consolidação migratória com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Namoré, de 1907 a 1912, que fazia a ligação entre Porto Velho e Guajará-Mirim. Então, a gente teve ali o início desse movimento migratório, incentivado pelo látex, né, pela procura, ouro branco, pela procura da extração, e a gente teve o final
desse ciclo aí com o término da estrada Madeira-Mamoré, né? É importante a gente entender que o ciclo da borracha ele teve uma ascensão rápida e um declínio também muito rápido, né? Então a gente tem aí um período de estagnação de 1920 a 1950, né? Então a gente teve esse grande fluxo no final do século XIX, consolidação dele com a construção da rodovia Madeira-Mamoré. Então a gente tem aí, nesse primeiro momento, uma preocupação econômica, né, de esgotamento dessa produção da borracha, um ciclo de riquezas aqui, e a gente tem, a partir daí, um segundo período que a gente pode entender também, um segundo ciclo, que sobreveio aí a partir dos governos militares, né, de 1964 a 1995, que teve como ápice aí, o Programa de Integração Nacional, promovido pelo presidente Médici, né, decreto 1106 de 1970, que concebeu aí a construção da BR-364. A BR-364 é a rodovia que torna acessível Porto Velho, né, até o estado do Mato Grosso, uma rodovia que integrou o estado e permitiu o deslocamento dentro do estado. Nesse período, as propagandas que eram feitas pela ditadura militar para incentivar essa migração para essas terras aqui do poente, tiveram como propaganda, espaço vazio, integrar para não entregar, terra sem homens para terra sem homens para homens sem terra. Então, houve um incentivo, uma propaganda governamental muito grande, incentivando pessoas que muitas vezes viviam em ciclos de conflitos em outros estados, para que migrassem para cá e tivessem regularizado a terra, né? O problema disso tudo, desses programas, né, desses programas é que eles não foram tão efetivos, né? Essas promessas que foram apregoadas, essas pessoas elas não encontraram aqui a sua confirmação. Então, esse grande fluxo de pessoas para cá chegou aqui e não encontrava infraestrutura, não encontrava aquelas promessas todas que foram feitas. E a partir daí começaram a aflorar muitas tensões sociais, né? E também incentivaram a grilagem de terra, a expropriação do índio, a expansão da empresa privada de colonização e a transformação da terra em mercadoria. Então, a terra aí passa a ser uma mercadoria, os conflitos começam a ser mais evidentes. Há aí o início de um conflito muito grande entre o que é legal do ponto de vista aquilo que foi possível regularizar e aquilo que não foi possível regularizar. Áreas em torno de áreas regularizadas que não tinham ainda regularização, pessoas que não conseguiam se adequar aos projetos, aos PICs, aos PARs, né? Projetos de inclusão do colono, projetos de assentamento, as áreas de licitação. Então, uma grande margem de pessoas não conseguiram ser absorvidas por esses processos e passaram aí a viver um pouco à margem. E essa sensação de tensão e conflito era muito grande. Muitas pessoas que receberam também, por falta de infraestrutura, alienaram parte dessa terra. Então, essa zona do ilegal, daquilo que não está regularizado, era muito evidente, era muito grande, era muito pujante, né? Eu proponho aqui também a possibilidade de a gente entender de um terceiro ciclo, né? Um ciclo econômico que interfere aí efetivamente na imigração do estado de Rondônia, na conformação da ocupação do território de Rondônia, que é a consolidação da hidrovia Madeira-Amazonas, né? A gente tem aqui no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho, a passagem do Rio Madeira, que faz parte da bacia do Rio Amazonas, né? Que possibilita, então, a integração, o escoamento de produção, tanto de grãos, tanto de Rondônia como do norte do Mato Grosso, né? Essa possibilidade de escoamento da produção, ela inseriu a Amazônia no mercado internacional de commodities, né? Então, passou a ser possível a exportação desse produto que era feito aqui, sem necessitar de grandes rotas rodoviárias, que impossibilitavam, encareciam
a chegada desses grãos até exportação. Então, é possível que pelo rio, né, esses grãos sejam transportados e exportados, né, ao final, para outros países. Né? Isso teve um impacto muito grande em períodos anteriores mesmo, a entrega dessa hidrovia, né? Teve um período de implementação da rodovia. Então, no período anterior à entrega, houve uma movimentação muito grande, houve um crescimento muito grande na plantação de soja, principalmente aqui no estado de Rondônia. Os dados importam aqui que, em 1997, houve um crescimento de iniciais 1.296 toneladas para 470 mil toneladas, né? Um crescimento de plantação de 665 hectares para 7.892, né? Então, essa expansão territorial na plantação, ela antecede a entrega da hidrovia e ela mexe muito, movimenta muito com essas questões de ocupação territorial rural, né? Há um aumento também significativo em sede de conflito. Então, pelo ponto de vista econômico, a gente teve essas três ocupações, né? Cada uma ocupação motivada aí por uma corrente, por um período econômico, muito ligado à produção e escoamento de produção. A gente observa que no primeiro ciclo a gente teve a construção da ferrovia, né? Possibilidade de escoamento de produção. Na segunda etapa a gente tem uma nova construção, mas dessa vez da rodovia 364, integrando o estado ao resto do Brasil por via viária, né, por rodovia, e a gente tem a terceira hipótese, o terceiro ciclo vinculado à ocupação territorial, mas a vinculação, a ligação da Amazônia ao mercado exterior, mercado ao lado disso, né, no mesmo momento que a gente teve lá o conflito na fazenda de Santa Helena, o massacre de Corumbara, que foi o ápice, foi a gota d'água de um momento de grande tensão no campo, a gente tem também um aumento significativo de desmatamento ambiental na Amazônia. Se a gente pegar aqui os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a gente pode observar que em 1995 a gente tem aí o maior pico de desmatamento. O maior pico de desmatamento dos últimos 20 anos a gente tem aí em 1995, né? E, coincidentemente, a gente tem, coincidentemente ou não, né? Em decorrência disso, a gente tem também o que ocorreu em Santa Helena em 1995. A gente tem a abertura do mercado de commodities em 97, né? O que passa a fazer muito sentido. A gente só teve um pico parecido com esse de 95, a gente teve aí em 2004, né? Como a gente pode observar aqui no nosso gráfico. Esse gráfico eu trouxe só para a gente observar também que, né, a gente tem vivido nos últimos anos também um aumento, né, uma curva ascendente no aumento de desmatamento aqui em 2019, e esse ano a gente teve, de estar observando, está podendo verificar aí, um aumento muito grande no desmatamento, né, principalmente aqui do Pantanal, mas também aqui em Rondônia. Obviamente que, a partir do momento em que já há o comprometimento de terras pelo desmatamento, talvez os crescimentos não vão ser tão exponenciais como eram antes. Antes havia mais material para queimar, havia mais terra para desmatar. Hoje o desmatamento em Rondônia já é muito significativo, do ponto de que a gente pode perceber que não vai haver picos tão altos como antigamente, mas há uma demonstração de aumento atual do desmatamento. Fazendo um parêntese aqui, eu falei para vocês, a gente viu aqui no gráfico 2005, né, 2004, o maior pico de desmatamento depois de 1995, a gente teve uma reação aí de governança internacional em 2005, né? A gente pode observar que em 2005 a gente teve o que ficou conhecido aí como moratória da soja, né? Em 2006, a ABIOV, junto com a ANEC, assinou um documento se comprometendo a não comprar mais produtos advindos
de áreas recém-desmatadas. O que foi a moratória da soja? Foi uma pressão, uma forma de pressionar a não aumento de áreas desmatadas. Né? Isso não foi uma governança, uma atuação governamental ou uma parte de um pacto internacional de proteção. Isso foi uma governança que a gente fala, que a gente pode identificar como uma governança vinda da própria iniciativa privada, né? As empresas, ou um conjunto de empresas do exterior, falaram o seguinte: nós não concordamos com o aumento do desmatamento da Amazônia, e nós precisamos ter alguma atitude para que esse desmatamento não ocorra. Então, nós vamos fazer o seguinte: olha, se vocês continuarem desmatando, nós vamos comprar esse grão que vocês produzem, né? Então, a gente observa como foi eficaz, né? E a partir de 2006, a gente vê uma curva descendente, decrescente, muito grande aí, durante esses 10 anos que ocorreu essa moratória da soja, e, coincidentemente ou não, a partir de 2016, com o fim da moratória da soja, a gente começa a observar de novo uma escala ascendente no crescimento do desmatamento, né? No contexto da ocorrência do incidente de Corumbiara. Então, pelo aspecto, só para a gente fazer uma resumida aqui, pelo aspecto econômico, a gente viu que houve a construção da hidrovia do Madeira, né, que foi inaugurada em 97, mas que teve o seu início de construção, essas tratativas, bem antes. Então, foi o período em que já criou-se a expectativa da exportação desses grãos, né? Importante ressaltar também que o principal incentivo da hidrovia do Madeira foi por grandes produtores de soja, então já havia o conhecimento disso. A gente tem um pico no aumento da produção de grãos em 1998, com aumento exponencial de áreas de plantio, né? E pelo aspecto ambiental, a gente percebe que em 1995 há o maior pico de desmatamento ambiental dos últimos 20 anos, que demonstra que há uma preparação para o aumento da produção em 98. Não tem como produzir tudo em 98 se nos anos anteriores não tivesse trabalhado a terra, feito plantio. Então, o pico de 98 reflete a preparação e a atuação em anos anteriores. E a gente tem o terceiro aspecto que a gente vai tentar analisar de forma conjunta aqui, que é o aspecto da regularização fundiária, né? A gente teve aí, a partir da implementação dos programas da ditadura militar, que incentivavam a migração para o estado de Rondônia, uma crise ou uma dificuldade muito grande de regularização fundiária. Então, tinha um ambiente muito grande de tensão. Algumas áreas já abandonadas já estavam ali ocupadas por outras pessoas. Porém, a partir do momento em que há um aumento no preço da terra, né, uma valorização da terra, pessoas que tinham abandonado aquela terra começam a querer retomar essa terra, e há uma tensão muito grande, e essa tensão ela culmina e ela tem isso, a gota d'água, em diversos incidentes, mas o caso de Corumbiara, que de forma muito triste marcou, né, e expôs de uma forma internacional essa crise e esse problema. É importante a gente entender que esses três fatores estão sendo analisados no mesmo contexto, né? O que demonstra uma integração desses fatores, a possibilidade de a gente observar e analisar eles de forma isolada, né? O que aconteceu em Corumbiara quando a gente imagina aí Corumbiara na perspectiva do direito? O que aconteceu ali? Como acontecem esses conflitos fundiários? Como é a atuação jurisdicional? Como isso acontece na prática aqui do direito? Para a gente sair um pouco, fazer um parêntese um pouquinho aqui dessa análise e compreender como esse fenômeno acontece, até porque a forma como esse fenômeno aconteceu em Corumbiara é a forma como ela acontece em outras situações, né? E observa uma sistemática muito própria, né? As demandas, o que aconteceu em Corumbiara, né? Corumbiara a gente viu ali que era fruto aí de uma zona de licitações. Então tinha ali algumas glebas de terra eram destinadas a quem já tinha estrutura, tinha know-how ali para a plantação, para o desenvolvimento de uma determinada cultura, né? Quando há essa regularização fundiária pelo INCRA, essa terra ela é concedida às pessoas por meio de um contrato, né? Um contrato ali
que tem algumas cláusulas que a gente chama de cláusulas resolutivas. Ou seja, é concedido a utilização da terra, concedida a uma determinada pessoa para que ela utilize aquela terra, dê uma destinação, uma função social para aquela terra durante um determinado período, sob pena de perder aquela concessão. E se ela, ao final daquele período, observar todas as condicionantes, ela passa a ter o domínio da terra, né? E o que acontece? Só que, às vezes, as pessoas não ocupavam aquela terra, e os movimentos, sabendo de qual terra não estava cumprindo ali as suas condicionantes, ocupavam a terra para poder forçar o poder público fiscalizar, retomar e fazer uma regularização para aquelas pessoas que estão ali na terra, após aquela terra, né? É o que aconteceu basicamente lá em Corumbiara, né? O problema é que em Corumbiara, em outros casos, aqui não há um acompanhamento muito próximo, né, pelo INCRA, uma fiscalização muito próxima para se aferir se aquela terra está ocupando a função, está ocupando as condicionantes. E o que acontece? Quando alguém entra na terra, né, a pessoa que estava ali na posse anterior, que teve aquele título anterior, ela vai buscar ser reintegrada na posse, vai buscar uma proteção possessória que tem um rito muito rápido, né, que tem uma cognição muito rápida, que são aí as liminares de força nova, né, que a gente tem nas ações possessórias. Ou seja, faço um pedido para que a pessoa seja reintegrada na posse daquele imóvel, porém, o juiz não vai fazer uma análise profunda para verificar se aquela terra está sendo cumprido ali as condicionantes, está sendo cumprida a função social. Não, ele só vai verificar o seguinte: existe uma prova de uma posse anterior, existe a prova de uma invasão, a partir de uma ocupação do terceiro, a partir daquele momento ali, ele determina a reintegração de posse, né? Então, e é muito rápido essas medidas de reintegração de posse, e não há nessas medidas de reintegração de posse um aprofundamento nas discussões sobre a origem do bem, sobre o cumprimento das condicionantes, se existência de grilagem ou não, é só uma questão possessória simples, né? E às vezes, né, concomitantemente a esse fato, existe discussões na Justiça Federal, liminar na Justiça Estadual, possessória, e na Justiça Federal há ali, às vezes, ações de longos anos que se discutem ali pelo INCRA, ou pela União, a retomada da posse em razão do descumprimento, né? Então, às vezes, está até pendente lá na Justiça Federal uma ação que se discute se aquela pessoa tem ou não o direito ao domínio, pode ou não permanecer ali, e aqui na Justiça Estadual, independente dessa discussão, lá na Justiça Federal, já é determinada a retomada, a reintegração de posse. O que aconteceu em Corumbiara, essa retomada é muito rápida, muitas vezes ela não esgota todos os meios de discussão, todos os meios de resolução pacífica. A maioria das vezes ela não leva em consideração esse complexo de direitos que estão sendo violados, a possibilidade do direito à moradia daquelas pessoas que estão no imóvel. Então, o que acaba por gerar, nessas retomadas forçadas da terra, diversos incidentes de violência. O que ocorreu em Corumbiara foi um retrato disso, e é um espelho disso que a gente pode tomar como exemplo, né? Então, o que a gente conclui a partir de toda essa análise? O que a gente consegue extrair disso tudo que a gente está conversando aqui hoje, né? A conclusão que a gente pode tirar dessa análise e da análise desses fatos diante aí do caso de Corumbiara é que há efetivamente uma relação entre decisões globais que interferem em fatores econômicos e afetam diretamente comunidades locais, com impactos ambientais e conflitos pela disputa da terra. Porque a gente está falando o seguinte, né? E aqui eu pego uma passagem importante do professor Edgar Morin, né, no livro Terra Pátria, que ele fala o seguinte, né? Ele não está falando especificamente sobre conflitos de terra, mas ele está analisando a questão da sustentabilidade, a questão da integração mundial. E ele traz um lema aqui, um questionamento, uma indagação muito importante, que é o seguinte: o que a gente precisa de fazer não é deixar aqui, que eu trago para nós, não é deixar a Amazônia aqui
longe, desintegrada, sem conexão com o mundo, né? Essa conexão é importante, porque o mundo é o sol, o mundo é o ambiente de todos, né? Mas a gente precisa de fazer essa integração sem desintegrar. Olha que interessante. Como integrar sem desintegrar? A gente viu que na ditadura militar, o lema era o seguinte: como integrar para não entregar, né? E aqui a gente tem como a gente vai integrar, porém sem desintegrar a nossa Amazônia, sem desintegrar os nossos costumes, sem desintegrar a nossa população indígena, sem desintegrar as nossas comunidades locais, as comunidades ribeirinhas, sem desintegrar toda a cultura amazônica no que diz respeito à alimentação, plantio, sem desintegrar a nossa natureza, sem desintegrar a nossa terra, né? Então, a gente tem que ter esses movimentos, sim, de integração global, mas a gente tem também que ter um desenvolvimento regional valorizado, com as suas particularidades, com as suas diversidades. Então, esse é o grande desafio, né? E quando a gente pensa nos conflitos, quando a gente pensa no desmatamento, quando a gente pensa no desenvolvimento agropecuário, a gente não pode pensar em cada um compartimentado. A gente não pode excluir essa análise sistêmica sob pena da gente desequilibrar e forçar o conflito fundiário, forçar o desmatamento. Não adianta o desenvolvimento pelo desenvolvimento, porque isso vai trazer necessariamente, como a gente pôde observar nesse pequeno recorte, isso vai trazer prejuízo, e esse prejuízo, como a gente observa, embora seja um prejuízo que tem um impacto ambiental, né, local, regional, esse impacto ambiental, ele não fica mais restrito só aqui, né? A Amazônia, ela surte o impacto ambiental, ele vai surtir efeito global, a gente tem efeitos em aquecimento global, a gente tem diversos efeitos que podem ser sentidos, né? A gente teve aí, no ano passado, de 2019, chuvas, um problema da queimada de fumaça adentrando, né, a região sudeste, fumaça proveniente aqui do nosso estado de Rondônia. Então, é necessário que a gente faça esse enfrentamento de uma forma integrada, né? Desmatamento ambiental, enfrentamento a conflitos fundiários. Aqui eu vou trazer rapidamente um conceito operacional que eu desenvolvo na minha dissertação, de conflitos fundiários enquanto oposição física ou real de interesses e discursos que apresentam ao menos em um dos lados da relação interesse coletivo, lado senso. Beleza, eu vou retomar aqui para a gente. Eu estava falando sobre a necessidade de integração, né, desmatamento ambiental, enfrentamento aos conflitos fundiários. Eu trago aqui um conceito operacional que eu trabalho na minha dissertação de conflitos fundiários. O que é conflitos fundiários? Né? É um conceito difícil de a gente achar em um livro, alguma citação do que seria conflitos fundiários. Eu proponho esse conceito operacional, que é o seguinte: oposição física real, oposição ou de discursos, né, de interesses aí, que apresente ao menos um lado da relação interesse coletivo. Então, tendo de um lado aí ou um interesse coletivo ou um interesse que afete mais de uma pessoa, interesse coletivo lato sensu, que divergem sobre a ocupação de determinado território, seja ele urbano ou rural, em um mesmo contexto temporal, com fundamento numa complexidade de relações de direitos estabelecidos. Então, conflitos fundiários tem que ser um conceito amplo, né, que abrange aí tanto conflitos rurais quanto conflitos urbanos, e que tenham uma real preocupação com interesses coletivos. Porque se não for isso, a gente estaria aí diante de um conflito entre particulares, né, e não teria aí a necessidade de uma proteção tão complexa, não teria uma rede de direitos envolvidos tão complexa como a gente tem nesses conflitos fundiários. E, por fim, o desenvolvimento econômico agropecuário. Então, é indispensável que a gente analise tanto a questão ambiental, quanto a questão dos conflitos, quanto a questão do desenvolvimento econômico agropecuário, de uma forma integrada e sistêmica, sob pena de termos aí reflexos ou consequências danosas, a exemplo do que aconteceu em Colombiana e que aconteceu em diversos outros episódios de conflitos que não tiveram essa extensão. Então, por fim, a título até propositivo, né, eu proponho aqui uma reflexão
sobre a boa governança. A gente refletir aí sobre como foi importante os efeitos da moratória da soja, que aconteceu a partir do último pico de desmatamento de 2005, como foi importante isso para a preservação ambiental, como é importante a atuação também das empresas, né, também da iniciativa privada para a contenção desses episódios de violência e desmatamento. A gente tem também a necessidade de cada vez mais a gente refletir sobre a cidadania verde, né, sobre como é importante que a sustentabilidade esteja dentro das nossas opções enquanto consumidores, dentro das nossas ações enquanto cidadãos e cidadãs. Importante também a gente pensar em alternativas a um modelo de agricultura que não seja tão danoso e tão cheio de agrotóxicos, tão necessário, tão necessitado do desmatamento, que a gente tem várias opções, como uma economia verde, pensar na economia verde, pensar em questões de agroecologia, em que seja possível essa integração da Amazônia ao mercado internacional, mas que a gente, com respeito à preservação ambiental, né? E também pensar em formas de enfrentamento ao conflito fundiário, né? Que isso aconteça de uma maneira mais cautelosa, com incentivo à mediação, com uma especial atenção à tutela de interesses coletivos, sem deixar de analisar dentro desse aspecto aí todos os direitos que estão em jogo, né? A necessidade de a gente pensar em soluções alternativas para a resolução desses conflitos e a necessidade também da gente chamar para essa resolução, chamar para essa conversa aí também todos os atores, né? Então vai haver a desocupação, precisamos de pensar para onde as pessoas vão ser levadas. Como vai ser da inclusão delas em programas habitacionais, da inclusão delas em aluguel social, que caso seja indispensável essa reintegração, que ela seja feita de uma forma humanizada e com respeito a aos direitos e à dignidade dessas pessoas, né? E do ponto de vista judicial, que também é possível o enfrentamento dos conflitos sob a perspectiva extrajudicial, como uma atuação mais pontual, mais direta, né? Antes que seja deflagrado esses conflitos, das instituições aí com legitimidade coletiva. Importante também a ampliação dos espaços, né, educação e direitos, e a ampliação desses espaços democráticos, com governança e cooperação democrática. Lembrando sempre aí que o cidadão também pode interferir com o consumo consciente, com o consumo ecológico, para que esses índices possam chegar a patamares mais aceitáveis. Eu agradeço muito a oportunidade do Centro de Estudos de poder trazer essas discussões aqui, né, na Defensoria. Eu coloco à disposição a minha dissertação para quem quiser conferir, aprofundar no estudo, e estou à disposição aí para o que precisarem para a discussão dessa matéria. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.